Atos capítulo 8. Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo 31. Dispersos pelas perseguições e ameaças, os primeiros cristãos seguiam operando grandes sinais e iam por toda parte pregando a palavra. Após Estevão, o segundo a ser citado na lista dos primeiros diáconos foi Filipe. Este entrou na cidade dos samaritanos e anunciava-lhes a Cristo, realizando muitas curas, de modo que houve grande alegria naquela cidade. Entre o povo de Samaria havia um homem chamado Simão, que ali praticava a mágica. Era conhecido de todos como o Grande Poder, iludindo as pessoas com suas mágicas. Mas ao observar extasiado os sinais e grandes milagres praticados por Filipe, abraçou a fé e foi batizado. O que nos motiva a fazer algo geralmente é revelado em nossa dedicação, mas pode esconder uma intenção que ninguém imagina. Por exemplo, Simão passou a acompanhar de perto o ministério de Filipe e dos apóstolos, esperando o momento mais oportuno para atingir a sua meta, receber o mesmo poder a fim de lucrar com isso. Seu batismo, portanto, foi apenas um degrau para tentar galgar o seu real objetivo. Não tinha um coração reto diante de Deus. Sua motivação era o ganho próprio e a fama, nada mais. Outros ainda julgam que seus recursos são suficientes para alcançar algum tipo de prestígio religioso, que podem comprar cargos e posições. Oh, amados, isso é um completo indicativo de um coração não convertido. Observem a diferença dos recém-conversos Simão e o eunuco etíope. Divinamente instruído, Filipe foi ao encontro deste último com a missão de ser um instrumento do Espírito Santo. Aquele eunuco tinha ido adorar em Jerusalém, ou seja, de alguma forma ele ouviu falar sobre o Deus de Israel e havia conseguido o pergaminho do livro do profeta Isaías, o qual vinha lendo no caminho de volta para casa. Enquanto seus olhos percorriam as páginas sagradas com profundo interesse, Filipe avistou aquela cena que imediatamente o despertou a ouvir o Espírito Santo a lhe dizer: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Ao ouvir a pergunta: compreendes o que vens lendo? Com humildade e singeleza de coração, respondeu o etíope: Como poderei entender se alguém não me explicar? Ali naquela estrada aconteceu um estudo bíblico. Filipe explicou, começando pela passagem da Escritura do livro de Isaías, e anunciou-lhe a Jesus. Aquele homem estava tão disposto a aceitar a verdade bíblica e colocá-la em prática na sua vida, que não pensou duas vezes ao avistar um lugar com água. Eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Ao compreender a mensagem central das Escrituras, declarou o seu voto batismal: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, foi batizado por Filipe. Aquele estrangeiro voltou ao seu país de origem como um novo homem. Permitiu que a palavra de Deus transformasse a sua vida e certamente a sua conversão teve um papel fundamental na evangelização de seu povo. Percebam que antes do Espírito Santo falar com Filipe, um anjo falou com ele. Há um ministério de anjos a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Anjos que falam, protegem e indicam o caminho pelo qual devemos seguir.
Quando agimos como Filipe, que se levantou e foi, obedecendo o anjo do Senhor, estamos declarando a Deus que confiamos em sua orientação e damos total liberdade ao Espírito Santo para falar conosco. Simão abraçou a fé e foi batizado, mas o que o motivou foram suas más intenções. Já Filipe atendeu ao chamado de Deus e o eunuco prontamente decidiu pelo batismo motivado pelo Evangelho de Cristo. Que seja a nossa motivação o sincero desejo de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Só ela pode promover grande alegria. Que o estudo da Bíblia lhe motive a tomar as decisões corretas, ainda que, como Filipe e o eunuco, você tenha que percorrer estradas desertas e descer as águas sozinho. Tenha certeza de uma coisa: Jesus estará com você todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Acredite, pois Ele prometeu. Ele é fiel. Vigiemos e oremos. Bom dia, batizados pelo Espírito Santo. Rosana Garcia Barros.